A paz do Senhor, seja todos bem-vindos a mais um episódio do Crente Podcast. Estou muito feliz, mais um testemunho hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma convidada forte, uma convidada guerreira, que venceu muitas coisas nas etapas da sua vida. Passou por muitas coisas, mas hoje ela está aqui para contar o seu lindo testemunho, as maravilhas que Deus fez na sua vida, o milagre que Deus operou na vida dela. Ela é do Canadá, da cidade de Toronto. E hoje ela está aqui para falar o seu testemunho. E é a nossa apóstola Rúbia. Rúbia, prazer. A paz do Senhor, irmã. Eu estou muito feliz, viu? Sua presença aqui hoje. Você contando, vai contar, né? Falar o seu testemunho de vida. Eu sei que a irmã passou por várias coisas na sua vida, né? Teve que sair do Brasil, né? Para ir para outro país, Canadá, né? Fazer a obra do Senhor. Deixou família, né? Filhos, para fazer e seguir, né, o que Deus colocou no teu coração. E hoje a irmã está aqui para contar o seu testemunho. E eu pergunto, apóstola, conte qual é o seu testemunho. A paz do Senhor a todos. Amém. Ficamos pensativa. Passa um filme na nossa mente. Meu testemunho fala de uma vida, de uma mulher que abriu mão de tudo na vida para seguir o mestre. Falam de batalhas, guerras, lutas, provações ao longo de uma vida. Comecei a servir a Deus desde que eu estava no ventre da minha mãe, porque minha mãe nos levava para a igreja. Eu sou filha de um lar cristão. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai, mãe, tio, tias, até os netos, servimos a Deus. E aceitei Jesus com 10 anos de idade. Fui batizada com o Espírito Santo. E congreguei em Brasília, Distrito Federal. E era membro da Igreja Presbiteriana Renovada do Calvário. Hoje, uma das maiores igrejas de Brasília, Distrito Federal. E começamos aquela igreja num barracão. E nós fazíamos o ministério para adolescentes. Nós trabalhamos. Hoje é uma mega igreja. O fundador dessa igreja é pastor Ernesto Suartelli, falecido. E eu sou fundadora do Lar Betel, em Cocalzinho, Goiás. Eu tinha 13 anos quando eu fundei o Lar Betel. Nossa, novinha, adolescente. Uma caminhada. Aceitei Jesus, comecei a fazer a obra de Deus, comecei a trabalhar, me formei. Sou enfermeira pública federal, formada. Sou professora e sou contadora. E fui trabalhar porque eu queria fazer a obra, eu queria servir a Deus. Mas eu entendia que eu servir a Deus era trabalhando também, era fazer missão nas minhas férias, no tempo que eu estava sem trabalhar. Mas, com o passar do tempo, aquilo foi se tornando o meu trabalho na área de enfermagem em Brasília, foi se tornando, a palavra certa, é um empecilho, um impedimento para que eu fosse fazer a obra, porque eu trabalhava. E fui trilhando esse caminho, adolescente, depois jovem. E os seus pais? Meus pais dormem no Senhor, eu não tenho pai nem mãe. Sim. Toda a minha família dorme no Senhor. Só tenho 2 irmãs vivas em Brasília. Meu pai e minha mãe eram servos de Deus. E minha mãe sempre foi aquela mãe, ela servia a Deus, mas ela queria que os filhos estudassem, se formassem. Então, nós somos de uma linha de 5 irmãos, todos nós se formamos a nível de faculdade. Mas eu estudei mais porque eu queria alegrar o coração da minha mãe. Ela queria que os filhos estudassem. A minha mãe não tinha estudo, minha mãe tinha só a 2ª série primária. Ela não lia. Então, ela colocou os filhos para estudar. E eu acredito que alguém que se pode me ver, ela vai se sentir muito feliz com o que eu me tornei.
Então, continuei fazendo a obra de Deus, me casei na época, então, ia fazer 16 anos de idade, me casei. E meu falecido esposo, ele era missionário na obra, fazia a obra de Deus quando eu casei com ele. Fazia a obra de Deus como esposa dele. Quando você é casado, você não tem um ministério. Você tem que... O seu ministério é acompanhar seu marido. Quem é casado não faz obra. Quem é casado faz a obra na sua casa, na sua família. Seu primeiro ministério é a família. Não tem como você ser casado e viajar e tal. Não tem como. Sim. E eu acompanhei ele ali um ano de casada. É uma parte da minha história da adolescência, é uma parte do testemunho da minha adolescência. E quando eu me casei com ele, na época, eu era 16 anos. O que sabe uma pessoa de 16 anos? Não sabe nada da vida. Eu era uma pessoa que não sei o que é uma cerveja, não sei o que é um cigarro. Não sei o que é dançar, não sei no Espírito Santo dançar e coisas, não sei. Minha mãe não deixava a gente sair à noite, minha mãe não deixava, ela era evangélica daquelas bem rígida. Eu sei como que é. Que filho tinha que chegar em casa às 11 horas da noite. Sim. E pronto, senão dormia na rua. Então, eu sou o que minha mãe me fez. Então, quando eu me casei, pensei também em um casamento para a vida inteira. Fui discipulada há muitos anos, 8 anos da minha vida, por uma grande mulher de Deus, que se chama Maria Feitosa, uma grande mulher de Deus. Ela mora em Brasília, Distrito Federal, e eu recebi uma ordem de Deus que eu fizesse tudo o que ela mandasse. Foi a pessoa que me discipulou para ser uma serva de Deus. Ela era uma mulher que ela ficava arrebatada 7 dias. Nossa. O espírito dela saía, e nós cuidávamos dela. Então, eu aprendi ali a ser serva de Deus. Eu via o que Deus fazia na vida de uma pessoa. Nessa época, eu ainda era solteira. E trabalhava, e elas esperavam eu chegar para poder eu fazer a obra com elas. Até o jeito que eu pintei o meu cabelo, aprendi com ela. Porque Deus me deu uma ordem, tudo que ela fizer, você faz. Onde ela botar o pé, você põe. Então, ela foi, casei... Tive 1 ano de casamento só, e nesse período eu descobri que meu marido era usuário de droga. Ele usava cocaína. Como você descobriu? Uma amiga que eu ganhei ela para Jesus depois. Ela descobriu através de que ela seguiu ele e achou o papel de cocaína no banheiro. Nessa época ela era mundana ainda. E ela chegou a me contou que ele estava usando droga. Mas ele, além de usar, ele era traficante. Ele traficava. Meu Deus. Ele comprava droga no Rio de Janeiro e levava para vender em Brasília. Então, era aqueles traficantes pesados? Era. Meu Deus. E eu casei com ele e eu não sabia. Casei. E você veio saber depois de quantos anos? 1 ano. 1 ano de casamento. 1 ano de casamento. Fora que ele era um homem adúltero. Nós chegamos a ter igreja em Brasília. Eu já tive 7 igrejas no Brasil, sobre a minha liderança. Mas eu fui obrigada a fechar as igrejas, porque não tinha como. Por causa do testemunho. Até as obreiras das igrejas ele conquistava. Meu Jesus. Você não pode pegar aquilo que é sagrado e jogar fora. Não podia pegar o dízimo da igreja, que era para a igreja, e para ele usar, para ele comprar. Isso não era correto. E eu pedi permissão a Deus. E Deus me permitiu. Eu fechei o meu ministério. O meu nome da minha igreja era Comunidade Evangélica Jeová Chamar, que significa o Senhor está aqui. E ele saía de casa numa sexta-feira e voltava na segunda-feira. Ele era um homem totalmente adúltero. E, na época, então, depois que eu descobri que eu olhava para ele, eu não conseguia ver ele como servo de Deus mais. E, às vezes, ele me perguntava, eu sou predestinada à salvação, eu não vou para o inferno. Eu falei, se você pensa assim... Pensamento errado. Não? Se você acha que não, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas um dia essa conta não vai fechar. E cada um vai dar conta da sua vida a Deus. Isso. Quantas vezes ele subiu no altar de amigos dele de farra, de fechar boate, com prostituta, com droga.
Dizer, não, venha pregar aqui. Ele, cheio de droga, subia no altar para pregar. Depois ele me perguntava como é. Eu falei, você tem coragem. Por quê? Porque, por muito menos, Deus matou Ananias e Safira. Meu Deus. E é períodos da vida. Hoje eu entendo. Na época eu não sabia. Eu só sabia, eu entendia que eu tinha que passar por tudo isso. Que era um plano de Deus. Às vezes você está passando por este momento, não como eu passei, mas em determinada área da tua vida. E você não entende por quê. Você até diz, por que eu estou passando por isso? Eu nem mereço. Mas eu, no começo dessa trajetória, nesse período da minha vida da adolescência, eu não lembrava que eu tinha desobedecido a Deus. E aqui eu aconselho, não desobedeça. Por mais que você não entenda, não saiba o momento, obedeça a Deus. Se Ele está dizendo pule, nem que não tenha nada lá embaixo, pule. Ele vai providenciar tudo quando chegar lá embaixo. E você desobedeceu a Deus, foi casando. Casei com esse homem. Escolhido, né, por Deus. Não era o escolhido por Deus para a minha vida. Talvez Deus escolhesse um marido para mim neste tempo que eu vivo agora. E Deus falou assim, eu não te dei esse homem. Você que escolheu. E você vai continuar casada com ele. Porque teve um tempo da minha vida que eu quis divorciar. Logo que eu descobri que ele era adúltero. Quantas das vezes eu internei ele no hospital de Taguatinga por overdose? Meu Jesus. Meu Deus. E tudo por pagar o preço pela desobediência. Sofria ele e sofria você. E toda a família. E a família. Meu pai e minha mãe ainda eram vivos. E eu nunca contei a situação que eu estava vivendo para meu pai e para minha mãe. Nunca contou? Nunca pediu ajuda? Nunca pedi, eu suportei. Nossa, eu suportei. Deus. Eu suportei. Porque a minha falecida mãe gostava muito dele. Porque ele sentava, pregava para ela, e ela gostava muito de... E para mim, eu ia decepcionar minha mãe. Aí ela, quando ela ficou doente, um dia ela chegou para ele e falou assim, agora eu posso descansar em paz. A Mara está bem. Não sabia de nada. Mas o Senhor, mesmo na nossa desobediência, Ele continua olhando por nós. E diz, não, isso aí é para você aprender. E eu só me separei dele por conta que ele tentou me matar. Porque ele teve um filho fora do casamento. Ele teve um filho? Teve um filho fora do casamento. Hoje a criança deve estar com uns 8, 9 anos. Nossa. Com você, ele teve algum filho? 2 filhos. 2 filhos? E hoje estão com o Andrei e a Andressa. Um mora em Uberlândia. Tenho minha netinha Vitória, que faz parte da minha vida. E tenho meu neto Akin. Tenho Estela e tenho Augusto em Brasília. São meus filhos biológicos. Com ele. E são motivos, e são exatamente motivos de eu estar viva, ainda estar lutando e procurando fazer jus ao título, aquilo que Deus me diz que eu sou. Eu sou uma guerreira. Sim. Eu sou uma guerreira. Me divorciei porque ele tentou me matar. E eu não podia deixar a obra de Deus escandalizar por causa do meu nome. Por causa da minha desobediência. Sim. E como que ele tentou isso? Ele jogou o carro no poste. Do lado que eu estava. Ele não queria separação. Ele não queria. Ele queria continuar com a família. Comigo, que era esposa, com os filhos. E com outra mulher. E com outra mulher também. Porque essa mulher estava grávida. Ela estava grávida. Tanto que ele me disse um dia, quando ele ainda estava vivo, mas nós já não vivíamos mais, ele pediu para se encontrar comigo. Eu levei meu filho num lugar, lá em Brasília, para entregar algumas coisas dele. E ele
Quando ele me viu, ele me abraçou e começou a chorar. Eu olhei e esperei ele. Ele disse, o que eu fiz na minha vida? Eu disse, você fez o que você quis. Você tinha uma família, tinha uma esposa, tinha filhos, e você fez o que você quis. Meu Deus. E no acidente, você saiu machucada? Toda, machuquei essa parte da cabeça, fraturei a perna direita e 3 costelas fraturadas. Me machuquei bastante. Foi no carro? No carro. Foi no carro? Foi no carro. E o carro ele jogou do lado do poste, aonde eu estava, do meu lado. Então, não foi uma coisa que ele foi o acaso. Ele fez porque ele queria. Porque acredito eu que o desespero. Porque eu falei para ele, hoje você vai sair da minha casa e vai deixar a família, porque eu não vou aceitar escandalizar a obra de Deus por sua conduta. Eu acredito que passou o desespero por ele naquele momento. Sim. E eu me separei, logo depois aconteceu. Ele não teve nenhuma arranhão? Não, ele saiu bem. Tanto que depois ele chegou em casa com o carro deu perda total. Meu Deus. O carro deu perda total. Nenhum arranhão. Nenhum arranhão. Eu cheguei lá na minha casa, em Brasília, toda ensanguentada. Meu Jesus. Eu fui para o hospital regional de Taguatinga, toda machucada. Mas são processos que você vai ter que passar. Sim. Por algum motivo, ou por desobediência, ou porque Deus quer te ensinar alguma coisa, ou porque Deus quer te tratar em uma área que você é frágil, ou Deus quer te tratar para você amadurecer. Sim, com certeza. Alguma coisa Deus vai te ensinar. Então, eu continuei. E hoje ele está vivo? Não. Não. Ele faleceu? Por causa do acidente. Por causa do acidente, mas como? Ele teve vamos dizer, uma fratura no baço. Dias depois. Dias ele depois. Sentiu uma dor e foi ao médico. Chegou lá, o médico Deus descobriu amado. que ele estava assim, mas só que não tinha como fazer nada por ele. Foi depois de 3 dias. Uns 15 dias depois. Nossa, meu Deus. Então, assim, não podemos dizer, ninguém sabe qual foi o final dele por conta do acidente, ninguém sabe se ele não pensou na vida dele, eu não posso dar saber dessa, porque até na última hora, né, as pessoas têm o direito de ser salvo, né? Tem o direito. Você conseguiu ver ele na última hora? Não, eu não. Quando eu cheguei lá, ele já estava ruim, ele só começou a chorar e querer questionar o porquê estava acontecendo isso com ele, né? Mas eu não fui pregar para ele porque ele sabia. Sim. Ele sabia. Na verdade, quando a gente erra, quando a gente comete algum ato que entristece Deus, nós sabemos exatamente onde é o ponto. Então, eu procurei continuar com a minha história. Eu e meus filhos, a minha casa. Os meus filhos hoje falam que eu sou um exemplo para a minha família. Toda. Glória a Deus. Toda. Jesus. Minha família mora em Brasília, tem meu cunhado, o pastor Marcelo, da Igreja Batista Boas Novas, de Brasília. Minha irmã, Ruth, e minha irmã Sônia. Hoje eles olham para mim e dizem que eu dou testemunho daquilo que eu vivo, daquilo que eu prego, daquilo que eu represento para o reino de Deus. Eu acredito que tudo na nossa vida é uma trajetória. Eu continuei a minha vida e depois de adulta, que eu fui entender um pouco aonde Deus quer me levar, aonde Deus quer que eu chegue. Eu particularmente, eu não consigo me ver e nem entender o porquê Deus me escolheu. É frágil, como toda mulher, né? Nós somos frágeis e temos um lado forte. Uma mulher que viaja o mundo sozinha, com limitações de saúde. E ele conhece teu coração. Conhece, várias né? limitações de saúde. Mas acredito que tudo na minha vida, desde o meu nascimento, foi conduzido pelo Senhor.
A minha vida tem uma conotação muito diferente na questão de quando eu fiquei adulta. Porque, uma certa vez, eu já adulta, tá? Já tinha filhos. Sim. E Deus, eu estava pregando um dia em Brasília, Distrito Federal, e na igreja da pastora Nicinha, hoje dorme no Senhor, e já não trabalhava mais, que é uma conotação do meu trabalho, isso que eu vou contar agora. E eu estava pregando, e a janela estava aberta, e eu vi a chuva caindo ali em Brasília, em frente ao Hospital Santa Lúcia, tem uma igreja. E eu pregando a palavra, e eu olhando para a chuva e ministrando a palavra de Deus. E fez uma boca na chuva. E eu olhei para aquela boca, a boca começou a falar. E disse assim, eu sou Deus. Glória a Deus, Jesus. Pode beber uma água, você quer? Fica à vontade. Beba uma água. Enquanto a irmã bebe uma água, a apóstola, você que não é inscrito ainda, né, eu peço a você que se inscreva no canal, compartilha, vai compartilhando para quem você conhece, ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos, de testemunhos, que está lá no nosso canal, vários testemunhos, vários milagres que Deus fez na vida de muitos. Então, vai lá, compartilha, né? Compartilha, ativa o sininho, se inscreve, que vai ser uma bênção. Glória a Deus. E ele disse assim, eu sou Deus. E ele disse, larga esse emprego. Simples assim. A voz de Deus é inconfundível. E não dá margem a questionamento. E a Bíblia diz que quando Deus fala, a terra para. Então, é um testemunho de que, naquele momento, Deus queria que eu parasse, ouvisse, tomasse uma posição e continuasse novamente. A voz de Deus disse assim, larga esse emprego. Funcionária pública federal, trabalhava no hospital de base e trabalhei no materno infantil. E estava com 19 anos de trabalho. Com mais 5 anos eu aposentaria. A minha família tentou me internar, porque disseram que eu estava doida. A minha irmã é aposentada no mesmo trabalho, na mesma fundação hospitalar que eu. Ela, na época, ela disse, ela tentou tomar meus filhos, porque eram pequenos. Ela disse, vocês vão seguir essa doida? E eu perguntei, como vai ser a minha vida? Ele não disse nada, ele só disse, eu vou ser teu patrão. E ninguém entendia, né? Ninguém entendia. Eles me encostaram no serviço público por um tempo. Disseram que eu não estava bem, psicologicamente falando. Mas eu falei, não, eu não vou voltar. Eu já tinha 30 dias sem trabalho, me deram a folha de ponto para me assinar toda, começar de novo. Eu disse, não vou voltar. Para quem não conhece a Deus, né, o trabalho que Ele faz na nossa vida, eles vão achar que nós somos loucas, né? Como falou com você, ninguém estava entendendo nada. Vai deixar o emprego, você vai se aposentar. Novinha. Quantos anos você ia se aposentar? 25 anos. 25 anos. Funcionalismo público se aposenta com 25 anos. Mas eu quero dizer que, mesmo sendo Deus, Ele está vendo, Ele sabe todas as coisas, e você tem que passar pelo processo. Eu já passei fome. Nessa etapa da minha vida, eu passei fome. Eu e meus filhos. Não tínhamos o que comer dentro de casa. Não tínhamos nada. Passar fome é passar fome mesmo. Não tem nada. Não ter arroz. Não era nada. Eu lembro que na minha casa só tinha fubá. Eu detesto fubá, filha. Eu detesto.
E meus filhos queriam comer e não tinha nada. E eu disse, vamos orar, porque Deus está vendo. Eu fiquei com 3 crianças. 2 meus e uma dele. Do casamento. Do primeiro. Do casamento, do primeiro casamento do meu marido. E do meu ex-marido. E eles queriam tomar café, não tinha nada. Meu Deus. E eu falei, vamos orar. Tudo pequenininho. Eu não tinha emprego mais, não tinha nada. E eu era de manhã. Quando foi 6 horas da tarde, toca o carro na porta da minha casa. Comemos fubá, só. Com sal. E eu abri a porta, era um pastor amigo meu, está vivo. Pastor Peri. Ele disse assim, você pode sair aqui fora? Eu saí. E ele abriu o porta-mala do carro dele. Ele falou assim, tudo que está aqui dentro é seu. Eu fui fazer compra para mim, para minha casa. E Deus falou, pegue outro carrinho e compre para ela. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Compre para ela e tinha tudo. Compras para um mês. Já passei fome, já passei frio. Já fiquei sem ter onde morar. Mas eu acreditava e acredito no agir de Deus. E que tudo que passamos na vida é para um propósito. É para que futuras gerações que vão vir depois de mim, a minha geração, que é a minha filha, a minha outra geração, minha neta, a Vitória, possam dizer, como a minha filha fala de mim no livro, ela diz assim, minha mãe teve tudo para desistir na vida. Inclusive do Deus que ela diz que serve. Tudo. Era para ser uma mulher depressiva. Era para ser uma mulher que estava à base de remédio controlado. Não. A minha mãe, nós conseguimos ver Deus na vida dela. Isso para mim é o maior testemunho. As provações que passamos traz amadurecimento. Uns passam mais, outros passam menos. E eu fui conhecer Jesus, já conheci Jesus mesmo, adulta, dos meus 25, 30 anos acima. Porque um dia ele me falou, eu vou te machucar. E quando a Bíblia fala, as pessoas pregam Deus é amor, é claro. Mas ele é fogo consumidor. Não fala o versículo todo? Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, mas o que Deus já fez por você? Na tua vida. Eu sirvo um Deus que um dia me curou de câncer. Você teve câncer? Tive câncer. A minha geração, da minha família, tem isso no DNA. Perdi minha mãe por câncer. Perdi 2 irmãos por câncer. O último faleceu agora em janeiro. Por câncer. Por câncer. E eu estava fazendo a obra de Deus em Caldas Novas, Goiás. Eu tinha 2 igrejas em Caldas Novas. E eu ganhei os exames médicos. E fui lá no hospital, que uma amiga conseguiu para mim fazer todos os exames. Aí, quando fui receber os resultados, o médico sentado olhou para mim e disse, você tem câncer. E onde que foi o câncer? No útero. No útero. E como que estava? Avançado? Estava. Ele me passou uns remédios para me tomar e disse, vá para casa e venha fazer a biópsia. Para a gente saber o grau. Eu não chorei. Eu não me desesperei. Eu fui para a igreja orar. E eu lembro que eu não tinha como comprar o remédio que ele passou. E eu, como mesmo assim, eu comprei o remédio, levantei o remédio aos céus e disse, Deus, se tu tem plano na minha vida,
tu vai me curar. Senão, estou pronta para morrer. Porque eu sei para onde vou. Fui fazer a biópsia. Chegou lá, a médica me colocou lá. Ela olhou. E disse, Mara, quem falou que você tem câncer? Eu falei, o outro doutor está aí. Pode ir lá no hospital, Santa Terezinha, em Caldas Novas. Está lá o antes e o depois. E ele disse assim, ela disse, olha, Mara, eu vou fazer o exame, a biópsia, mas você não tem câncer, não. Como Deus é poderoso. Teu útero está limpo, igual o útero de uma criança. Glória a Deus. Perdi meu irmão mais velho por câncer. Por isso que eu acredito que, verdadeiramente, Deus tem um plano. Sim. Na nossa vida, na minha vida. Aonde ele vai chegar, não sei. Não sei. Mas eu sei que há um caminho traçado por Deus para a minha vida. Eu tenho uma tarefa. E eu vou cumprir. Glória a Deus, Jesus. A tarefa de mostrar Deus ao mundo. Você tem que testemunhar Deus com a sua vida. Com a sua história. E ele disse, eu vou te machucar. E eu disse, por quê? Eu te sirvo. E ele disse, você vai falar o que de mim? Eu fui lá em Jó. Jó perdeu tudo, filha. Só não perdeu a vida. Foi jogado para fora da cidade e ficou se coçando com um caco de telha. Porque lá atrás, Jó conhecia de ouvir falar. Jó conhecia de ouvir falar, dava o dízimo, dava oferta, era reto, íntegro, temente a Deus. Se desviava do mal. Mas Jó teve que passar, filha. Isso se fala de amadurecimento, de propósito, de plano, de projeto. Eu vejo minha vida assim. De vários processos que eu já passei, eu só consigo ver Deus. Não tem como um humano, ou não importa se homem ou se mulher, não importa. Você passar por determinados tipos de coisa, determinados tipos de vale. Se for humano, não consegue. Se não for pelo sobrenatural de Deus. Não tem como. O ser humano é racional. E o que nós vivemos é com o pé nas nuvens. Acreditando, e eu creio no Deus que abriu o mar vermelho. É fato. Ele abriu. Sim. Podia ser um laguinho, mas ele abriu. Eu acredito que o ser humano pode viver Elias. Um ser humano disse, segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos. Quem era Elias, meu irmão? E Deus não mandou ele falar nada. Ele falou porque ele quis. Mas é o poder de Deus se operando na vida de um ser humano. Nós temos que entender isso. É fácil? Não. Vai passar bem? Não. Mas não vai chover por 3 anos. E não caiu uma gota. Eu olhando lá dos... eu dizer... É Deus falando assim, rapaz, olha lá o doido. Eu não mandei ele falar nada daquilo. Mas eu, por causa da minha palavra, pelo que eu sou nele, sim, eu vou ter que fazer. Vai ter que... Para tudo, não vai ter nada. Mesmo. Então, quando você está no meio de um processo desse, você só tem uma opção. Continuar. Porque se você sair do barco, você vai afundar. Eu nunca pensei. Nunca pensei em desviar, nunca pensei em ir ali, aqui. Nunca fui ex-nada. Eu sempre fui serva de Deus. Nunca fui isso, aquilo. Não. Eu sempre fui no mesmo caminho. Nunca pensei no meu desespero, na minha dor. Nada. Sempre pensei em continuar. Porque eu acreditava. E acredito. E não é
a luta de ninguém que vai me mudar ou acrescentar nada na minha vida. Não. É você querer que o mundo veja Deus em você. Sim. Eu costumo dizer que uma pessoa que não conhece Jesus, se eu sentar e falar com ela, ela sai convertida. Eu não perco um. Glória a Deus. Não perco um. Porque eu acredito e vê em mim aquilo que eu falo. É muito fácil você falar, mas e viver o processo? O que você prega. O que você prega. Uma certa vez eu estava já adulta. Na minha fase adulta, foi a fase mesmo que eu aprendi. Que eu entendi. Viver, ver, ouvir, andar, dormir, levantar, ouvir na voz de Deus. Dizer, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai acolá. Não ande sozinho, ouça ele falar. Se não ouve, entenda que você tem que buscar. Uma certa vez eu estava... Eu já não trabalhava mais. Tá? Esse foi o meu processo. E eu não tinha nada em casa para comer. Nada. Eu vou contar 2 fatos que aconteceram. E lá em Brasília tem aqueles mercados, não sei se aqui tem Carrefour Extra. Essa coisa, mercado grande. Grande. E eu não tinha dinheiro, né? E justamente, era eu e uma amiga. Nem ela tinha, nem eu tinha, né? Porque quando a gente tinha, a gente dividia. A gente, todas as duas, era serva de Deus. E aí daqui ela me liga, Mara, vamos no mercado. Eu falei, fazer o quê? A gente não tem dinheiro. Não temos cartão. Aí fazer o quê? Ela disse, não, mulher, vamos. Eu falei, mulher, você... Fomos. Né? Ela passou lá e nós fomos. A gente não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Mas ela falou que Deus mandou, eu fui com ela. Chegamos lá, ela falou assim, Mara, Deus mandou pegar 3 carrinhos. Eu disse, o quê? Nós vamos presa hoje. Ó, nós vamos ser presas, nós duas. E ela começou a encher os carrinhos, pegou um, encheu. Eu lembro de uma peça de salmão, que é caro, né? É caro. Eu falei, mulher, esse negócio vai descongelar e nós vamos ser presas. Eu lembro que ela pegou uma churrasqueira elétrica, calçadinhos, tudo que ela foi vendo, ela foi botando nos carrinhos, enchendo. E eu fiquei na fila para guardar os carrinhos. Sim. E encheu um, encheu 2, e tinha o terceiro. Ela disse, fica aí, mulher. Eu disse, mulher... Eu comecei a orar. Eu falei, não, Deus pode tudo, né? Deus pode mandar alguém aqui pagar. E fiquei na fila, e ela foi lá encher os carrinhos, o terceiro. E eu fiquei ali, já o povo eu na fila, e eu não tinha o que fazer. O povo foi passando na frente. E eu estava no caixa 16. Eu lembro até hoje. E foi passando, e tinha um homem dentro do mercado com um microfone, falando, hoje é o aniversário do mercado tal. E eu nem estava pensando, que eu já estava com a cabeça no carrinho cheio de coisa. Carne, peça de carne, né? Como ia pagar, como não sei o quê. E o homem falando lá, e eu nem estava vendo. E ela andando, eu consegui ver ela. E chegou um homem falando assim, hoje é o aniversário do mercado, eu não sei se é o Extra ou o Carrefour, e quem vai ganhar o presente é você, que é cliente. Eu lembro dessas palavras, que eu comecei a ouvir. Sim. E aí ele disse, olha só, você que está aí com as suas compras no carrinho, não importa a quantidade de carrinho, o Carrefour vai fazer vai dar um presente para você. Mas também era um mercado inteiro. Não era só eu. Não era um mercado com 4 caixas. Era um mercado cheio de caixas, um dos maiores mercados de Brasília. Grande, né? E ele falou assim, nós vamos abrir um caixa agora. Mas não tinha falado qual era. E eu ouvi naquilo ali, e ele falou assim, eu vou falar o número do caixa, que você vai, se você for o primeiro cliente que chegar neste caixa que eu vou falar agora, tudo que você tem no carrinho é seu. Você não vai pagar nada. Aí eu já estava ligada, né? Tentando ouvir. Aí ele disse assim, você que está no caixa 16, e for... chegar ao caixa 17. Jesus. Tudo que tem no carrinho é seu. E essa pessoa era eu. Meu Deus, como que Deus então, nós temos uma trajetória.
de um processo de amadurecimento. Sim. Do nada, Deus cria uma situação. Do nada, Deus te traz. Deus te leva. Deus abre porta. Se não tem uma porta, Deus cria. Eu não vejo tanto Deus em abrir uma porta, porque a porta já existe. Eu vejo Deus em criar uma porta, para que você possa passar por ela. Já houve situações que você fala, não, isso não passou, isso não existiu. Por isso que eu gosto muito de falar fatos, de falar nomes, porque são provas. E eu pergunto para a irmã, né? Como que você chegou a morar, né? Chegou a essa situação. Eu vou para... Agora esqueci até o país, Canadá. O país Canadá faz parte do processo da minha vida. Eu sou uma pessoa bastante corajosa. Eu faço questão de valer o nome de Deus que eu sirvo. Eu fui morar nos Estados Unidos, morei 2 anos nos Estados Unidos. Morei lá com uma filha na fé, Bispa Priscila, que eu ungi ela bispa. Hoje ela mora nos Estados Unidos. E morei lá 2 anos. E nesse tempo eu conheci uma moça, ela chama Vitória Gambelli. Ela é angolana. Ela tem 3 filhos, 2 são autistas. E ela começou a conversar comigo pela internet. Mas de Brasília você já foi? Eu fui para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos? Sim. Mas teve um processo aí para você ir para os Estados Unidos? Para chegar nos Estados Unidos? Sim. Sim, eu morava no Paraguai. Nossa. Morava no Paraguai e fui tirar meu visto americano na época que eu não tinha. E essa jovem, ela que fez o processo para minha entrevista no Paraguai. Eu, cidadã brasileira. E como foi? Sem nenhuma comprovação de renda, nada. E eu fui para o Paraguai, morava no Paraguai, e ela fez o processo para me tirar o meu visto na Embaixada dos Estados Unidos. Eu fui, não tinha comprovação de renda porque eu já não trabalhava. Qual a renda que eu tinha? O ser humano não entende, eu vivo pela fé. O ser humano não entende isso. E isso não é para qualquer um também. Mas eu fui, chegou no dia da entrevista. Eu fui a última, entrei, só com uma pastinha, eu lembro que uma pastinha de papel vermelha, só com uma carta da minha convenção aqui do Brasil. Minha convenção é aqui no Brasil. E eu cheguei lá, ela começou a me perguntar, perguntou meu nome, os dados de praxe. E ela perguntou assim, a senhora vai fazer o quê nos Estados Unidos? Eu falei, eu vou fazer um casamento. A senhora vive como? De onde a senhora veio? Perguntou tudo da minha vida. E ela disse assim, a senhora tem uma prova que a senhora é uma pastora? Eu tinha minha credencial de pastor na época. Só que a minha credencial já era bispa. E eu apresentei a credencial a ela. Ela disse, não, mas você é bispa. Eu digo, sim. Então, você vai fazer um casamento lá? Eu digo, sim. E ela pediu uma Bíblia. E disse, aonde você leria aqui para fazer um casamento? Você é uma mulher muito nova. Isso em 2017, 18. Por aí. Sim. E ela pegou a Bíblia. Eu abri a Bíblia em Gênesis. E disse, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma companheira. É um versículo base de um casamento. A senhora tem prova que a senhora pode fazer um casamento? Eu mostrei minha carteira de capelã e juiz de paz. E eu aconselho aqui vocês, Deus falou que vai te ungir, vai, mas tenha toda a sua documentação. Eu mesmo me unjo, não existe isso. E ela disse, faça um casamento aí para mim. Jesus. E eu falei as palavras, tanto no religioso como no civil. E ela disse para mim, você tem, por acaso, aí algum papel que prova que você pode? Você tem essa legalidade
de, em países, fazer isso que você faz, eu tinha minha carta que me autoriza a fazer os ritos de praxe, batismo, casamento, tudo, nos países que têm relações diplomáticas com o Brasil. E eu dei a carta para ela. Só que na carta eu já era apóstola. E ela disse, bem-vinda aos Estados Unidos. Eu tenho meu visto americano de 10 anos. Por isso que eu fui para o Canadá. Porque eu tenho ETA canadense de 5. Sim. Então, Deus vai preparando os caminhos para você chegar onde Deus quer que você chegue. O Canadá nunca foi o país dos meus sonhos. Sou grata a Deus por ter me levado para lá. É uma etapa. Congrego em uma igreja lá, a Yalge Church, a liderança da pastora Josi, pastor Max. É uma igreja grande, uma das maiores igrejas do Canadá, de Toronto. Mas eu ali é um processo de Deus na minha vida. Porque o país que eu quero ir fazer a obra, e acredito que o dia que eu pisar eu não saio de lá mais, é a África. É a África. É a África, é o meu de pregar a palavra para aquele povo. Falar de Deus àquele povo. Levar a missão lá, né? É levar a obra, o alimento. Quantos ligam para mim, falam comigo e me pedem Bíblia? Eles não têm Bíblia. São bem humildes, muito humildes. Por isso que eu cheguei ao Canadá, para ajudar uma moça. Essa moça chama Vitória Gambelli. Eles são angolanos. E ela me conheceu através da rede social. Ela é uma pessoa que já sofreu muito na vida. Tem metade do corpo dela queimado. Meu Deus. E ela perdeu a mãe, ela tinha 3 anos de idade. E eu morando nos Estados Unidos, começando a fazer minha vida ministerial lá. E ela pediu a Deus uma mãe. Eu não a conhecia, só falando nas redes sociais. E ela, orando um dia, disse, Deus, me dá uma mãe. E Deus, eu lá nos Estados Unidos, Deus disse, vá você. Porque se eu mandar outro, não vai. Não vai abrir mão da vida dele para seguir e fazer o que eu estou ordenando. Então, eu fui para o Canadá por conta dessa vida. Fazer essa obra, né? Porque nós temos que passar, eu volto a dizer, processo é uma palavra presente na vida do crente, do servo de Deus. Os processos fazem parte do amadurecimento. Eu não sei se é a última coisa que eu quero falar. Isso tudo foi há pouco tempo, bem recente. Eu fui ajudar uma família no Maranhão. E fiquei 2 anos naquele estado, porque eu não andava mais. O que aconteceu? O médico me desenganou, disse que eu não podia andar mais. Eu estava fazendo uma obra de libertação em uma vida. E eu ouvi, alguma coisa me empurrou. Eu tive fratura exposta na perna direita. Te empurraram? Isso? Isso é no espiritual, não foi uma pessoa. Espiritual? Não foi uma pessoa, no espiritual. E você caiu? Eu caí, quando eu acordei, minha perna estava só a pele, segurada na pele. E depois o inimigo manifestou em uma mulher. E ela disse, quem quebrou a sua perna fui eu. Misericórdia. Eu disse, por que você quebrou minha perna? Ela disse, para você não fazer a obra daquele lá de cima. Meu Deus. Forte. E eu passei 2 anos da minha vida inválida, em cima de uma cadeira de roda. Eu fui de andador, eu não podia ir no banheiro, eu não podia fazer nada, eu fui desenganada. Sofri 2 cirurgias. O médico disse, depois de fazer fisioterapia, você não anda mais. Vá viver a sua vida dessa maneira. Eu tenho as fotos. Não tem foto, né? Aqui. Não. Eu tenho as fotos desse processo que eu passei. Eu vou contar algo aqui muito particular, mas eu não tenho vergonha. Pode contar. É porque é algo que foi a minha vida. E a minha vida é para glorificar o nome do Senhor e para vocês verem que Deus existe.
Quem está aqui está vendo a altura do meu sapato. Eu só ando de salto alto. Uma pessoa Bem chique. Uma pessoa que diz que não andaria mais. Olha, tamanho do salto. Eu só ando de salto. E uma certa vez eu estava numa igreja. Eu estava de cadeira de roda. E eu quis ir no banheiro. E não tinha ninguém para me levar. E o xixi correu pelas pernas. Meu Deus. Uma outra vez deram um tapa na minha cara que o sangue desceu. Porque tinha uma pessoa cuidando de mim. E essa pessoa não quis me levar no banheiro e deu um tapa na minha cara que o sangue desceu. Aqui tem a marca. Eu não na igreja? Foi na igreja? Uma pessoa que tomava conta de mim na casa onde eu estava. Sua casa. Na casa onde eu estava. Eu só falei para essa pessoa assim, um dia eu vou andar de novo. Eu não sei o que ia acontecer, não tinha ideia. Para todo mundo eu ia morrer naquela cadeira de roda. E eu peguei e Deus disse, eu fui orar a Deus. Você pensa que Deus só fala sim para você? Para tudo que você quer? Para você ver Deus, as pessoas ver Deus em você, tudo tem que ser como você quer. Não. Nunca vai acontecer isso. Porque Deus não faz isso. Toda a história de alguém que tem um chamado para algo extraordinário, você vai ter que passar por algo extraordinário. Sim. E na sua perna deixou cicatriz? Tem cicatriz. Eu tenho uma liga de titânio e uma placa. Numa só, né? Na mesma perna. Essa perna aqui, do joelho para baixo, morreu. E aqui tem um parafuso de 8 centímetros. É que segura a liga de titânio para poder eu ficar em pé e andar. Meu Deus. Mas mexe tudo, né? Sim. Normal. O outro nada, não né? ficou, não ficou com sequela. Minha perna não é menor do que a outra, é normal. Meu Deus. Quer dizer que quando quebrou, ficou só penduradinho na pele. Exatamente. Quebrou o osso. Os dois ossos. Nós ossos. temos 2 ossos aqui, tíbia e perônio. Quebrou tudo. E o médico fez essa operação. Fiz 2 cirurgias, mas não pude andar. O médico disse, você não anda. O sobrenatural de Deus, que Deus faz, Deus lhe põe em situações, não tem como. Agora me explique, como foi essas cirurgias? Na verdade, quem me operou foi um espírita, um médico espírita. Ele era do candomblé. Meu Deus. Eu falei, mas meu Deus, será que é ele mesmo? E eu fiquei no hospital de Açailândia, um hospital minúsculo, mas Deus preparou este homem. Ele era traumo e ortopedista. Ele trabalhou no Sara Kubitschek, que é o maior hospital ortopédico do Brasil. Eita, e esse homem estava lá naquele lugar me esperando. Eu tenho certeza. Você tinha condição financeira? Nenhuma. Eu não tinha como pagar uma cirurgia dessa. Não tinha nada. Eu morava, no processo todo que eu passei, eu morei em 2 casas. Eu não lembro o nome da senhora, de uma senhora cega, que não cuidava nem dela, cuidar de mim. Ali você estava numa obra, né? Sim, não estava em exatamente. casa, estava na casa de outras pessoas. E outra, nesse processo todo, eu quero dizer que Deus usa quem Ele quer, gente. Sim. Então, usou uma pessoa cega e usou um médico espírita. Não cabe a nós questionarmos quem Deus vai colocar. Nós queremos que Ele faça tudo segundo o correto da nossa cabeça. E ele está dizendo, não vai ser assim como você pensa. Não vai ser. E passei esse processo 2 anos da minha vida. 2 anos da minha vida. E uma vez o inimigo manifestou numa mulher e disse, foi para você não fazer a obra dele, que eu quebrei a sua perna. Eu disse, pois andando ou sem andar, eu vou fazer. Vai continuar. E as pessoas me pegavam no colo e me deixavam em pé.
Eu ministrava a palavra 1 hora, 2 horas, em pé. Ai. O inimigo tentou. Outras me pegavam no colo e me botavam em cima do altar, porque às vezes o altar tinha escada e eu não podia. Não deixei de fazer a obra de Deus. Não deixei de passar cada processo da minha vida. E eu digo a vocês, não pulem processo. Porque se você pular, você vai voltar. Deus. Até o dia que Deus disse, não, eu vou intervir. Porque ele disse, eu não tenho nada a ver com a tua perna. Vá fazer a minha obra. Aí você fica como? É tipo parado, olhando para você, meu Deus. Ele falou comigo, vá fazer a minha obra, andando ou sem andar. Meu Deus, aí faz, pergunta, como que eu vou fazer? Não, então eu perguntei também. E fui de ônibus. Quantas vezes eu fui de ônibus fazer? Se a pessoa fosse de moleta dentro do ônibus. Nossa, deve ser horrível. Eu fui de ônibus. E subir lá ali. em Montes Claros, Minas Gerais, Meu na igreja Deus. da Bispa Maria, uma amiga que eu tenho. E eu estava chegando em Montes Claros e eu escutei a voz do Senhor dizendo, larga esta moleta. Eu disse, eu vou largar como? Eu não ando. Ele disse, eu vou falar de novo. Larga essa moleta. Eu disse, eu não ando. E o ônibus encostou na rodoviária de Montes Claros. E a Bispa Maria entrou no ônibus para me pegar, porque ela sabia que eu não andava. Jesus. Eu falei, Bispa Maria, o negócio não está bom para mim, não, hein? Ela, o que foi? Eu disse, Deus mandou eu largar a moleta. Ela ficou olhando para mim, eu falei, ela foi. E como é que vai ser isso aí? Eu falei, me ajuda a descer Pulando. os degraus do ônibus. Do ônibus. Desci com as 2 muletinhas. Eu escutei a voz de Deus falar comigo, larga esta muleta e volta a andar. Eita, Jesus. Eu deixei a muleta na rodoviária de Montes Claros. E voltei a andar de novo. Glória a Deus. No começo, com a ajudinha de alguém, porque eu tinha muito medo, já tinha 2 anos, fiquei 2 anos sem andar. Sim. E hoje, Deus me deu uma ordem. Quando eu voltei a andar, é para você andar de salto alto. Eu digo muito bem. Hoje está aqui de salto E para você alto. envergonhar o inimigo. Sim. Que Deus, às vezes, nos machuca. Não é porque Ele é mau. Não, Ele não é mau. Ele é justo. Isso. Ele é juiz e Ele é advogado. E Ele está vendo a história que você preparou para estar. A história que Ele preparou para você caminhar. A Bíblia diz, no Salmo 139, todos os teus dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Você é um personagem. Ele não vai escrever, já está. Você é um personagem. Isso mesmo. Você é um personagem, você só tem que cumprir aquilo que Ele programou para a sua vida. Quem diria que um dia, isso é agora, tempo presente. Mara Rúbia Pereira de Souza, pastora Rúbia ou apóstola, como você quiser me chamar. Moraria no Canadá. Sem 1 centavo. Uma passagem para o Canadá e de volta é R$6.000. Caríssimo. Para você que não tem dinheiro. É caro. Não, Sim. quando você tem é caro e quando não tem. É uma fortuna. Eu me lembro de Elias na caverna. Teve um tempo que Deus me escondeu, porque eu tinha que passar pelo processo. Ele disse, eu vou te esconder. Me escondeu. Agora ele disse para mim, o ano passado, no período que eu estava passando pela morte do meu irmão, não consegui vir para o Brasil. Ele queria me ver vivo ainda. Não consegui. Enterraram meu irmão. E aí eu recebi uma ordem do Senhor. É hora da águia voar. Por isso que eu estou aqui no Brasil. Glória a Deus. Tem 1 semana que eu cheguei. É tempo de voar. É tempo de voar. É um novo tempo na minha vida. Isso. É uma outra história que vai se escrever. E o fato de eu estar aqui,
nesse local, contando uma parte do meu testemunho. É um novo tempo na minha vida. Tenho 3 livros escritos. Tudo por um chamado, que é o livro da minha vida, parte da minha história. Eu nunca pensei em escrever um livro, filha. E é 3. 3. Escreveu 3, nunca. né? E 3, né? Que é a minha vida, Florescendo no Deserto. Que é um livro da minha autoria com mais 25 mulheres de Deus. E você floresceu no deserto? Eu fui. Passou por muitas e eu coisas. aconselho aqui, ouvir o testemunho de uma jovem. Ela é uma simples mulher. Ela chama Meirelle Bertocelli. Eu vou estar com ela daqui uns dias, não a conheço pessoalmente. Ela foi abusada sexualmente pelo pai dela. Misericórdia, Jesus. E o 3º livro é uma devocional que chama Pérola de Sabedoria. É uma devocional, uma frase para cada dia do mês. 365 frases da minha autoria. É um livro de devocional. E o meu projeto para 2024, segundo semestre de 2024, é a Caravana de Israel e a Bíblia do projeto ao qual eu faço parte, que é o projeto Mulheres Marcadas pela Promessa. Sei que não vai ser fácil. Já não está fácil. Sei que vai ficar difícil. Jesus Cristo está voltando. Sim. E nosso tempo da Igreja do Senhor aqui na Terra está findando. E nós não podemos sair sem cumprir o nosso chamado. A minha vida se resume a uma mulher que abriu mão de tudo na vida. Tudo. Para cumprir o chamado. A família, né? Para cumprir o chamado dela. Abrir mão de tudo. Eu sou viúva, eu não tenho um marido, não tenho esposo. Eu não tenho uma casa para morar. Eu não tenho nenhuma renda. Eu não vivo com minha família. E eu até vou perguntar, porque eu sei que muitas pessoas criticam. Né? Você sabe, né? Assim, você é missionária, mas por que você vive desse jeito? Por que você está você não tem casa, você não tem trabalho, você deixou sua família, né, para seguir a Deus, mas não tem, né? Não tinha aquele pensamento, não tem aquela estabilidade na sua vida. O que você responde para essas pessoas? Vamos na Bíblia, tá? Você pode argumentar alguma coisa da minha vida, mas da Bíblia você não pode argumentar nada. Samuel foi chamado com quantos anos, filha? 12. O que um menino de 12 anos sabe? Ele nem entendia o que ele estava ouvindo. Se trata de chamado. Não se trata de um hobby. Isso. Não se trata de uma profissão. Não se trata de querer ganhar dinheiro às custas dos outros. Não se trata de você querer viver do emocional das pessoas. Servir a Deus não é nada emocional. Se você estiver indo nessa linha, não entre. Você não vai conseguir. Você não vai aguentar. Pode perguntar o que quiser. Podem falar o que quiser. Mas eu ouvi a voz de Deus. E você obedeceu. E obedeci. Jesus Cristo nunca passou na vida de ninguém, sendo que a vida da pessoa não mudava. Mudava para o bem e mudava para o mal. Todos os discípulos que Jesus chamou, eles estavam desempregados? Não. Eram trabalhadores. Jesus Cristo não chama desempregado, desocupado. Todos trabalham. Você tem que estar fazendo alguma coisa. Vai ter com a formiga ou o preguiçoso. O chamado você não tem. Verdade. Hoje eu vejo meu filho mais velho, que é o Andrei. Tem 2 anos que eu não vejo meu filho. Vai ver hoje? Não. Não sei nem o que dia. Porque eu estou fazendo a obra.
Ele me, eu estou fazendo a obra. Mãe, você vai vir quando? Eu digo, meu filho, não sei. Eu estou aqui no Brasil já é mais fácil. É. É meio caminho andado já. Eu Tá estava no lá, Brasil. eu estou na casa da irmã, que é a Andressa. Mas ainda não fui em Brasília ver ele. Porque eu tinha que vir para cá. Sim, fazer a obra do Exato. Senhor. O que me move é a obra do Senhor. Sim. Eu sou bastante dura. O que você pensa de mim não me define. Ok? Eu não me defino por ninguém. Isso O que você pensa de mim não me define. Quem me chamou de filha foi o Criador. Glória a Eu sou Deus. filha dele. Então, eu tenho que obedecer a Sim. ele. Os discípulos foram chamados, se tu quer, tu me segue. Lê. Deixou o pai e mãe, deixou a mulher para trás. Pedro deixou a esposa. Pedro era casado. Deixou os irmãos, deixou a mãe. Jesus mesmo deixou a mãe para trás, os irmãos. Então, obra de Deus não se trata de você querer ir por hobby. Eu vou ter uma carreira, vamos dizer assim, uma carreira internacional. Que carreira? É carreira? Então, eu não sei. Eu tenho um chamado. Sim. Eu não tenho uma carreira. Eu estava combinando hoje com uma pastora amiga minha. Eu vou para a Irlanda. Nunca fui, mas eu vou. Já estou combinando tudo com ela. Oramos e Deus falou, vai para a Irlanda. Eu vou para a Irlanda. Eu vou para a Irlanda. Isso. A gente tem que falar assim, eu vou. Não, mas eu vou mandar um oizinho para vocês quando eu estiver Tem lá. que falar, eu vou. Eu vou programar para vocês fazerem lá uma coisa lá em Irlanda. Eu vou fazer a obra. Eu vou seguir a Cristo. Isso. Chamam de vagabunda, chamam que não trabalha, me chamam de louca. Como é que a senhora se veste? Como é que a senhora se calça? Como é que a senhora faz? Eu não sei como é que eu faço. Eu não penso nisso. É Jesus que Eu veste, penso né? no que Deus faz por mim. Sim. Porque eu faço a obra dele. De verdade. Eu não falo aquilo que eu não vivo. Eu não prego aquilo que eu não vivo. Eu falo assim, quem vive Deus não perece. É. Você não pereceu. E a Bíblia diz, nunca vi um justo mendigar o pão, Isso. nem sua descendência passar fome. Ou você vive a Bíblia, ou você não vive. Ou você vive o seu chamado, ou você não vive. Eu estou dizendo se Deus lhe chamou. Gente, agora, se Deus não chamou, não entra. Isso mesmo. Não entra. Não é uma brincadeira, não é um faz de conta. Não é. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Para mim chegar aqui onde eu estou hoje, aqui, em São Paulo, eu já vou encerrar. Eu fui fazer a unha. E cheguei lá, a moça fez um histórico da minha saúde, e ela foi medir minha pressão. Quando ela foi medir minha pressão, estava 19. Ela falou assim, você não está sentindo nada, não. Eu disse, não. Mas quando foi no final da tarde, eu sentia como se eu fosse um bujão de gás, pronto para explodir. Minha filha, vai para o hospital. Eu digo, vou não. Eu tenho um compromisso. Não posso. Mãe, desmarca. Eu falei, não posso. Eu tenho que fazer isso. Porque estou seguindo o que Deus falou. E tá aí bem, E né? estou aqui. Comecei a tomar os remédios. Sim. Melhorou. E eu estou aqui. Mas se você não tem um chamado, não faça. Viva o seu chamado. E aqui eu quero dar um conselho. Se você é um diácono, cuide da igreja. Se você é um obreiro, trabalhe na igreja. Se você é um presbítero, cuide dos irmãos. Se você é um pastor, fique local. Se você é evangelista ou missionário, vá fazer a obra. Se você for solteiro. Se não for, faça a obra na sua casa. Isso. Comece pela sua Aos seus casa. vizinhos. Comece pela sua família, né? As pessoas Se do você seu é ladinho. bispo, administra a igreja. E se você é apóstolo, aí sim, você vai para nações. Amém. Glória a Deus. É uma parte. Isso. E eu quero aqui agradecer a Deus. É só meu agradecimento a Deus. E prometo que vou vir aqui falar dos meus livros. Sim. E vou trazer para vocês verem. Vamos estar esperando. Eu vou marcar com vocês e venho, eu faço essa promessa a vocês. Eu creio. E
dizer a vocês que vão receber o convite de estar aqui neste local. Saibam que é um privilégio. Muitos lutam a vida inteira para chegar aqui. Quando eu falo aqui, porque aqui não é um ambiente natural. Se vê Deus. Aqui. Quando eu falo se vê Deus, é ver mesmo. E você, que vai ouvir uma parte do meu testemunho. Meu testemunho é um livro. Você, quando recebeu o convite de estar aqui, não é porque as pessoas que estão aqui. Não. É por conta do que Deus tem. Saiba entender o tempo que você está. Porque quando você se levanta para obedecer a Deus, para seguir o chamado, o inimigo também se levanta. Eu acredito que por essa maneira que eu fiquei tão ruim esses 3 dias atrás. Ele faz de tudo. Peguei um ônibus em Uberlândia e vim de ônibus para cá. Minha filha falou, mãe, eu disse, está tudo ok. Então, quando você receber, porque você vai receber. Quando eu estou falando você, já está direcionado. Você pode até fazer algo para chegar aqui. Você pode até chegar. Você pode até sentar aqui onde eu estou sentada. Mas não vai acontecer nada. Não vai mudar nada na sua vida. Agora, quando Deus está, aí é diferente. E eu acredito que tudo isso aqui foi preparado por Deus. Para pessoas que são voltadas para Deus. Para o coração de Deus. Para a obra de Deus. Para divulgar. Para levar adiante a palavra. O testemunho. Histórias de vida de pessoas que, se não fosse este local preparado por Deus, nunca seria ouvido. Porque chega um dia que Deus tira você da malhada. Chega o dia que Deus tira e Deus prepara. Então, eu finalizo dizendo, vale a pena servir a Deus. Sim, vale a pena abdicar de tudo por o seu chamado. Porque Deus vai te preparando e vai te conduzindo nos caminhos. Amém. Ele faz os caminhos. E às pessoas que estão aqui, aos servos de Deus que estão aqui. Haverá convite de 4 países para vocês estarem. Glória a Deus. Agora, vocês precisam fazer a parte de vocês, senão não vai. Ninguém sai do Brasil sem passaporte e visto. certeza. Você não vai ali para Paraguai sem passaporte e visto. Tem que ter. Tem que ter. Não tanto o visto, mas o passaporte precisa. Sim. Agora, há países que tem que ter o visto e os dois. São 106 países. Deus está mandando falar para vocês dois isso. Por isso que eu estou falando, senão eu não ia falar. Tem 106 países do mundo que você entra só com passaporte brasileiro. 106. Muito. Já é muita coisa, não? Muito. Então, eu quero dizer a vocês. Naquilo que vocês fazem, as pessoas que estão aqui fazem pela obra. E eu quero dizer, Deus é bom pagador. Ele não fica devendo nada para ninguém, não. Não. Não fica. Vai chegar um dia que esse nome vai ser conhecido a nível mundial. Talvez por isso que Deus mandou eu vir. E eu atravessei o oceano. 12 horas de avião. 12 horas de avião. Nossa. Não fui ver minha família ainda. Mas eu vim aqui porque Deus disse, vá. Fazer a obra. Primeiramente aqui, a obra. Que primeiro é aqui. Depois as outras coisas. É isso mesmo. Eu creio. E Eu acredito. é o testemunho de uma mulher, somente uma simples mulher. Sim. Que abriu mão de tudo para cumprir o chamado dela. Amém. E eu passaria tudo de novo. Não tiraria nada da minha história. Passaria tudo de novo. Tudo na vida, tudo por um chamado.
para que o mundo possa ver Deus através da minha vida. Amém. Uma simples serva de Deus. Glória a Deus. E eu peço à irmã que faça uma oração, a irmã, nossa apóstola, né? Fazer uma oração. Todos que estão assistindo, né, quer receber uma oração. E eu peço à apóstola que ore por nós. Vamos orar. Por todos, né? Vamos orar. Ó Deus, primeiramente a nossa palavra é de agradecimento a tudo que Tu tem feito por nós, ó Deus. Quero Te agradecer por este ambiente, o casal que nos recebeu, por aquilo que Tu tem para a vida deles. Oh, meu Deus, Tu sabes o que Tu tem para eles. Ó Deus, para cada um que vai ouvir esse testemunho, que possa entender que vale a pena servir a Deus, que vale a pena seguir o caminho, que vale a pena renunciar para cumprir o chamado na terra. Aqueles que precisam de uma cura, que Tu alcance, libertação, que Tu alcance, que Tu restitua, que Tu restaure, que Tu abra uma porta, que Tu crie uma porta, que Tu mude a história, que Tu faça de novo. Essa é a nossa oração. Ó Deus, porque nós somos Teus filhos. Nós somos Teus filhos e temos direito à nossa herança. Ó Deus, que Tu os guarde a todos, aonde esse testemunho, aonde esse trabalho chegar, que Tu mude a história através da nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu pergunto à apóstola se você tem redes sociais, Instagram, para estar anunciando o seu, né? Eu tenho. Seu livro também. Eu tenho um Instagram, eu tenho Facebook e tenho o meu WhatsApp. Né? Alguns me seguem, né? Algumas pessoas me seguem. Sim. Eu quero dizer que, às vezes, você não vai conseguir falar direto comigo, porque é praticamente impossível. E se eu ficar atendendo o telefone o dia inteiro, eu não faço nada. Você tem assessora? Tenho duas né? meninas, que é a DM Assessoria. Não sei, pode falar. A DM Assessoria, que são meninas que cuidam de mim, das minhas coisas todas. Duas meninas são evangélicas, servas de Deus. Você pode entrar em contato com elas. Elas é que tomam conta da minha vida, né? Sim. Mas eu tenho a minha rede social, o meu Instagram, eu acho que é ap.rubi de Souza, Apóstola Rubi de Souza, ponto oficial. Isso. Tá? E tenho o meu Facebook, mas eu nem aconselho para o Facebook, que eu não tenho mais como... Tá, você não responde lá? Não, eu respondo, mas eu não tenho... A senha você Não, fala, eu não tenho acesso. vaga. Ah, sim, já isso. está limitado. Já. Então, eu tenho... lá para dar uma olhadinha, eu tenho 2 Facebook, mas não tem como, já está a quantidade, né? E o seu WhatsApp? Meu WhatsApp... Pode dar? Não, né? Não, então, eu tenho meu WhatsApp privado, mas aí é uma coisa mais... Né? Tem algumas pessoas que têm. E eu tenho 2 Instagram. Na verdade, tenho 3 Instagram. 3 Instagram. Tá. Tenho o AP. Que é o oficial, meu privado. Sim. Tenho Projeto Mulheres Marcadas com a Promessa, que é o meu projeto. Tá? Lá você pode entrar, você tem todas as informações das minhas agendas, dos livros. Você que quer adquirir, tem o livro, tem a caneca, tem a camiseta, tem tudo lá. As meninas que... Né? E tem o meu do WhatsApp, meu Instagram do Canadá. Mas esse eu não sei como acha. Tá bom. Porque é de lá. Com a sua assessora, qualquer coisa vocês me acham através dela, tá? E do Projeto Mulheres Marcadas. Ótimo. Tá? Não é que a gente procura falar, procura conversar, mas é porque é a correria da nossa vida, né? Sim. Se a gente quer realmente fazer algo com excelência para Deus, a gente tem que ter alguém que organize, porque senão você não consegue. Sim. Tá? É necessário. Você não consegue. E outra coisa que eu deixo bem clara, gente, eu gostaria de falar isso, eu não prego por dinheiro. Sim. Se você quiser que a apóstola Rubi de Souza ou a pastora Rubi de Souza vá pregar na sua igreja, ok, não há problema algum. Tá? Mas somente a passagem para mim ir e voltar.
Isso. E um lugar para me dormir. Mas não se preocupem, tem que pagar pregar. Não, eu nunca fiz isso. Você não recebe, Não, né? não. Não. Ótimo. Então, eu quero estar agradecendo. Glória a Deus. Estou muito feliz. Eu estou rindo assim. É porque eu estou feliz, né? É muito bom ouvir o milagre que Deus fez na sua vida. É muito forte e muito corajosa também, né? Muito corajosa. E que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, né? E a sua família também. Amém. Né? Deus tem grandes coisas na sua vida Amém. ainda. Amém. A se cumprir. Então, receba em nome Amém. de Jesus. Amém. E você aí, eu quero estar agradecendo por ter chegado até aqui, nos assistido, esse testemunho maravilhoso, né, que espero que Deus tenha tocado muito, falado no teu coração. A palavra de Deus é de amor, é de paz, né? E eu creio que também a palavra de Deus eu creio e é certo, é palavra de cura, né? Palavra de bênção. E que Deus continue abençoando a sua família. E continue assistindo, né, o canal do Crente Podcast. E eu pergunto para você que quer vir aqui contar o seu testemunho. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar o contato do Crente Podcast. Entra lá em contato, manda seu testemunho para você estar aqui contando o milagre que Deus fez na sua vida. Amém? E que Deus continue te abençoando. E até o próximo episódio do Crente Podcast.